Se você é um profissional que atua na área de marketing digital, marketing para negócio, seja você social media, gestor de tráfego, designer, dependente de qual seja a sua especialidade, há muito tempo você já deveria saber disso aqui que eu vou te ensinar nesse vídeo. Imagine comigo uma pirâmide, tá? Uma pirâmide onde lá no topo são os profissionais, as pessoas que mais ganham dinheiro nesse mercado, e lá embaixo é toda a galera que não consegue se desenvolver, não consegue ganhar dinheiro de verdade através do digital, através do marketing para negócios e principalmente através da prestação dos seus próprios serviços. Agora eu vou mostrar para você por que é que você não está entre os profissionais que ganham mais e o que que falta para você chegar lá, tá? A primeira coisa é você entender que essa pirâmide ela é como uma escada. Ela vai evoluindo degrau a degrau. Talvez você vá se encontrar em algum lugar, em alguma altura aqui dessa pirâmide, mas é fácil você passar para o próximo nível, desde que você cumpra alguns pré-requisitos, tá? Que imagine que para passar de fase, você precisa cumprir determinados pré-requisitos, você precisa de ter determinadas habilidades, tá? Especialidades. Então, vamos imaginar dessa forma. Lá no topo dessa pirâmide estão os infoprodutores. Tá? Então, você que é do tráfego pago, por exemplo, você conhece o Thiago Tesman, você conhece o Pedro Sobral, você conhece o Giannini, você conhece o pai do tráfego, toda essa galera que é extremamente especialista e elas usaram as suas habilidades do tráfego pago para ensinar outras pessoas. Tá? E ali, na maior parte das vezes, eles vão ensinar toda essa galera que chega no mercado. Então, talvez você seja aluno de uma dessas pessoas que eu citei aqui como exemplo, e basicamente essa pessoa pegou você, ou pega alguém que não entende nada sobre o assunto, aquela pessoa que está procurando, por exemplo, aprender sobre renda extra, aprender sobre como ganhar dinheiro na internet, e acaba caindo em algum desses cursos, entrando em alguma dessas comunidades para aprender a sua habilidade. Tá? Então, esses infoprodutores que falam com a galera do topo de funil, normalmente é a galera que mais faz dinheiro dentro do mercado, é quem mais faz dinheiro com essa habilidade. Tá? E você consegue enxergar isso até mesmo nas redes sociais, no estilo de vida que essas pessoas vivem. Essas pessoas que pegam a galera topo de funil e ensinam para elas uma espécie de nova profissão, uma especialização, normalmente são as pessoas que mais fazem dinheiro dentro do mercado, tá? Seguindo para o degrau abaixo desse, eu encaixaria os infoprodutores também, mas que já tem uma outra abordagem, que talvez seja a abordagem de mentoria. Então, talvez você faça parte de algum programa de mentoria que não necessariamente é desses infoprodutores do topo de funil que eu falei, mas é para uma galera um pouco mais avançada, vamos dizer assim. Então, quem investe nesse tipo de programa de mentoria são profissionais um pouco mais avançados. Então, social media que já tem ali seus clientes, que já fatura bem, vai lá e vai investir num mastermind, vai investir num programa de mentoria. Por padrão, esses programas de mentoria, eles são vendidos a um ticket um pouco mais alto, que a galera no mercado chama de high ticket, né? Um ticket um pouco mais alto, um valor um pouco mais baixo, mais alto, e como consequência, esses mentores, eles estão nesse segundo degrau ali, de cima para baixo, na nossa pirâmide. Esses mentores, eles, depois dos infoprodutores de topo de funil, eles são quem ganham a maior parte do dinheiro através da sua habilidade, tá? Passando para o degrau abaixo, estão os consultores. O que é o consultor? Eu mesmo já vendi muitas consultorias, tá? Mentorias também, mas entrando aqui no exemplo. Basicamente é quando uma empresa te contrata, ou uma equipe de marketing, um gestor de tráfego, alguém contrata a sua consultoria para você resolver um problema específico. E aí eu vou lá e eu cobro, sei lá, R$ 5.000 para passar 1 hora dentro da sua empresa para a gente fazer toda a leitura de marketing do seu negócio, para a gente entender todo o seu funil, aonde estão seus gargalos, eu montar um plano de ação para você. Eu me intitulo, nesse caso, como um consultor que vai ajudar o seu negócio.
tá? E aí, existem consultores de tráfego pago, existem consultores de mídias digitais, existem consultores de SEO, por exemplo. Então, todas as profissões do digital se encaixam nesse degrau, tá? Desde que você tenha além de uma habilidade, principalmente uma experiência, uma expertise muito forte, para ajudar determinados negócios a solucionar questões pontuais, você poderia facilmente vender as suas consultorias. E ali, nesse mercado de consultores, não esse consultor que vende uma coisinha ou outra, mas o consultor que já está no mercado ali inserido, vendendo bastante consultoria, esse cara normalmente está ali na nossa terceira posição de quem é que ganha mais dinheiro dentro desse mercado, tá? Depois, abaixo dessa galera dos consultores, eu encaixo os empresários do setor, tá? Os empresários do setor pode ser o dono de uma agência, pode ser o dono de uma assessoria, pode ser o dono de uma franquia ou de uma rede de franquias da nossa área. Pode ser uma franquia de tráfego pago, uma franquia de social media, né? De uma empresa que cuida da parte de vídeo, por exemplo. Então, no mercado existem muitas produtoras de vídeo, se encaixariam aqui, tá? Então, encaixariam em empresas, empresários, né? Pessoas que já não são mais a galera lá de baixo, que eu já vou chegar nelas, mas e também não são as pessoas que querem vender o seu conhecimento, vender mentoria, vender consultoria, ou falar com o topo de funil e vender curso, vender aula. Não. Eles querem ter a sua própria agência, eles têm o seu próprio negócio, eles têm ali uma equipe e eles têm os seus próprios clientes e eles trabalham efetivamente com a prestação de serviços para negócios, tá? Aqui se intitulam a grande parte do nosso mercado, tá? Esses quatro que eu passei aqui, infoprodutores de topo de funil, mentores, consultores e empresários, não correspondem a 10% desse nosso mercado, tá? Não correspondem a 10% do mercado de profissões do digital, de especialistas do digital. Não corresponde a 10% da quantidade de pessoas. Mas quando a gente olha a quantidade de dinheiro, é onde mais tem dinheiro. Né? Então, entra até um pouco lá no princípio de Pareto, né, do 80-20. Então, pode-se dizer que nesses quatro que concentram a menor quantidade de pessoas, é onde se encontra a maior quantidade de dinheiro. Pô, Wander, quer dizer então que para eu ganhar dinheiro com a minha profissão, eu tenho que ser um infoprodutor? Não necessariamente, tá? Hoje eu tenho as minhas assessorias, vivo muito bem, vivo a vida que lá atrás eu sempre sonhei tranquilamente vivendo da minha profissão do digital, tá? E eu sou dono de assessoria. Eu não sou um infoprodutor de topo de funil. No momento, eu não tenho nenhum programa de mentoria, posso vir a ter no futuro, já tive no passado, no momento eu não tenho, então eu também não me encaixaria ali nos mentores, tá? Hoje eu me encaixo aqui nessa área dos empresários, tá? E consultores, porque eu vendo bastante consultorias, inclusive para saber mais sobre as minhas consultorias para profissionais digital, pode procurar aqui embaixo em algum lugar, entrar em contato comigo, tá? Então, eu me encaixo aqui nessa área de empresário. Eu tenho empresas, agências que prestam serviços para outros negócios, tá? E a partir daqui é onde se encontra abaixo, né, abaixo dos empresários, é onde se encontra a maior quantidade de pessoas e a menor quantidade de dinheiro, tá? Pô, mano, você quer me dizer que 30 mil gestores de tráfego faturam menos do que uma empresa? Não, tô falando da quantidade de dinheiro do mercado, tá? Então, a maior parte do dinheiro está lá na mão dos infoprodutores de topo de funil. Isso eu garanto para vocês, tá? Depois disso vem mentores, consultores e empresários. Beleza? Ah, Wander, mas existe um grande case e uma grande agência que eu sigo e ela tem 300 franquias de marketing ok, eles são um no mercado, tá? Agora, a partir daqui, da nossa pirâmide, daqui para baixo, a gente tem a maior quantidade de pessoas e talvez seja onde você se encaixa hoje e você vai me contar aqui nos comentários ou vai se identificar, tá? Aqui, a nossa próxima, abaixo dos empresários, estão os funcionários. Os funcionários desses empresários, tá? Funcionário do empresário é o gestor de tráfego que trabalha na assessoria do Wander, por exemplo. Ele é um cara bem remunerado, ele é um cara que vive dessa profissão que ele escolheu,
Não é o cara que quer empreender, tá? Ou pelo menos não nesse momento, não é o cara que pensa em empreender agora, tá? E também não é o cara que vai produzir conteúdo e virar infoprodutor, não é o cara que vai vender mentoria, ele vai estar aqui na área dos funcionários, dos colaboradores das agências, dessas assessorias, tá? Então aqui, de baixo para cima agora, né? Esses são o segundo lugar ali que ganham dinheiro com o digital, vivendo da sua profissão digital, tá? E por último, estão os freelancers. Aí, aqui tem um ponto, tá? Talvez você tá assistindo aqui e fala, pô, Wander, eu sou freelancer e eu ganho muito mais dinheiro do que um cara que é funcionário. Ok, mas o freelancer, ele vive numa gangorra. Existem momentos em que você tem 10 projetos para fazer, que você tem 10 clientes para atender, e existem momentos em que você não tem nenhum. Entende? Então, aqui, eu não estou falando só de dinheiro, mas também da estabilidade da profissão. Quem é que é mais estável? Um gestor de tráfego que tem um contrato assinado, seja PJ, ou que é um CLT em uma grande assessoria, e que ganha ali seus 6, 7, 8 mil reais por mês, ou um freelancer que no mês ele ganha 10 mil, no outro mês ele ganha 500 reais. Entende? Então, para mim, na nossa pirâmide, pegando lá de cima para baixo e agora aqui embaixo onde a gente chegou, estão os freelancers. E se você está aqui nessa área, toma muito cuidado, tá? Porque viver somente dos seus freelances vai fazer com que você, em algum momento, eu tenho certeza que isso pode acontecer ou pode estar acontecendo agora, em algum momento, as coisas vão ficar muito instáveis para você, tá? E aí você vai ter que escolher abandonar a profissão ou subir de nível, tá? Porque você já está lá embaixo. Vamos imaginar aqui que você está no limbo, tá? Ou você abandona a profissão, ou talvez em alguns casos você até já faz isso, você trabalha em algum lugar, pô, Wander, eu trabalho numa empresa e nas minhas horas extras eu faço um freela de social media, de copywriter, ou de videomaker, por exemplo, num evento de final de semana. Não tem problema, tá? Mas aqui você se encaixaria como um freelancer, ok? Então, vai chegar um momento em que você vai ter que fazer essa escolha. Ou você evolui dentro da pirâmide, ou você sai, tá? Quando você vai evoluir, é quando você pode escolher dois caminhos. E aqui, para mim, a partir do momento em que você se enquadra dentro dessa pirâmide, você sempre vai ter dois caminhos, tá? Então, qual é o primeiro caminho de um freelancer? Se ele quiser continuar na profissão, tá? Não o cara que desistiu e saiu. Ou ele vira um funcionário de uma empresa, ou ele vai empreender, tá? Só que o empreender aqui, na cabeça do freelancer, e eu já fui assim, por isso que eu tô falando isso para você com propriedade, na cabeça do freelancer, ele é um empresário, tá? E ele não é. Empresário é o cara que tem um negócio que roda sem ele, um negócio que é, até certo ponto, previsível em relação a faturamento, em relação à aquisição. É um negócio que tem uma equipe, é um negócio que tem governança, que tem processos, que tem organização, tá? Que tem processos de aquisição, que tem processos de retenção. Isso é uma empresa, tá? Se você Wander, eu sou uma urgência, então você é um freelancer. Não, essa de urgência não cola, tá? Então, ou você é um freelancer e tá tudo certo, mas vai ser muito instável, ou você vai se tornar um funcionário de alguém, você vai trabalhar numa grande agência, por exemplo, ou você vai empreender na área. E esse empreender é de fato se tornar um empresário, tá? A partir do momento em que você é um funcionário ou um empresário, quando você vai se desenvolvendo na profissão, crescendo, ganhando expertise, ganhando experiência, você pode escolher ir pelo caminho das consultorias, ir pelo caminho das mentorias, por exemplo, ir para o caminho de tentar se tornar um grande infoprodutor e vender seus cursos para a galera do topo de funil, tá? Mas assim, nos dias atuais, isso aqui é uma opinião própria nesse vídeo, nos dias atuais, uma coisa que eu não entraria para tentar concorrer é com esses grandes players do topo de funil, tá? Eu já quis um dia lá atrás ser um grande Pedro Sobral do mercado. E eu nunca vou conseguir chegar lá. Por quê? Pelo tempo de história que esses grandes players têm, pela quantidade de alunos que esses grandes players têm,
né? Então, você vê aí comunidades do mercado que tem 50 mil profissionais do digital. Só que essa galera foi construída ao longo de 10 anos. Foi construída quando o lead custava 80 centavos no Facebook Ads, no Google Ads. R$ 1, R$ 2 você pagava no lead. Entende? Então, ali, não é que é uma coisa inimaginável, impossível, mas eu não entraria nessa. Não tentaria jogar esse jogo. Tá? Então, com quem é que eu tô falando aqui hoje? Se eu tô falando com um freelancer, toma cuidado, porque em algum momento você vai precisar escolher. Ou você vai empreender de verdade, ou você vai trabalhar para alguém. Ficar como freelancer é coisa de menino. Cara, tô começando agora, tô aprendendo, vou pegar uns freelas aqui e outros ali, vou fazer uma grana, e é isso, tá? Se você quer previsibilidade, se você quer futuro, se você quer viver de fato do digital, ou você vai trabalhar para alguém, ou você vai montar seu próprio negócio de verdade, tá? E não é sendo freelancer. Se eu estou falando aqui com um empresário da área, cara, um caminho que eu te sugiro é, além de ter o seu próprio negócio, você pensar em ter a sua consultoria, em ter a sua mentoria. Isso é muito importante porque te gera uma nova fonte de receita. Os clientes de consultoria podem, em algum momento, serem clientes da sua agência. Os clientes da sua agência podem, em algum momento, ser clientes de consultoria. E consultoria por padrão, você não vende por um FII mensal, você vende um ticket, e é um ticket mais alto. Né? Então, talvez hoje você cobre R$ 5.000 para fazer tráfego pago para uma empresa. Durante o mês, você trabalha o mês todo e ganha R$ 5.000 por mês. Mas numa consultoria que você vende, você pode vender ela por 8, por R$ 10.000 para passar 2 horas com uma empresa. Entende? Então, você vai gerar picos de faturamento dentro do seu negócio, uma nova fonte de receita. E esse é um grande caminho. Tá? Então, se eu tô falando com. Se você se identificou, né? Se eu tô falando com você e você tá em algum desses momentos, agora você sabe qual é o caminho que você deve seguir. A grande maioria das pessoas, como eu falei lá no início, está nessa parte de baixo. Ou é um funcionário ou é um freela. E aí vai chegar o ponto em que você vai precisar escolher. Se você deseja seguir como um funcionário, ter uma carreira mais estável, trabalhar para as agências, trabalhar para grandes negócios, vai fundo, ótimo futuro para você. O mercado precisa de pessoas técnicas e especialistas que queiram isso, como você, tá? Inclusive, talvez um dia você pode ser meu funcionário, tá? Agora, se você é um freelancer ou você já tem o seu negócio e você precisa se desenvolver, precisa reconstruir isso, eu posso te ajudar diretamente, tá? Então aqui embaixo, em algum lugar, vai ter algum link para você falar comigo, para você falar com alguém da minha equipe, para você me acompanhar na rede social. E se você assistiu esse vídeo e entendeu, pô, cara, eu gostaria de saber mais sobre o que o Vander faz, como ele ajuda agências, como ele ajuda profissionais. Hoje eu sou um freelancer e eu quero me desenvolver. Ou hoje eu sou uma pequena agência, eu tenho aqui 2, 3 funcionários, mas eu quero crescer o meu negócio, eu quero expandir. Ou eu já tenho uma agência e eu quero construir o meu programa de consultoria do digital, de mentoria do digital. Eu sou a pessoa que pode te ajudar com isso. Você vai encontrar o link em algum lugar que você vai conseguir falar comigo. Me acompanhe na rede social, se inscreva no canal. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil de alguma maneira para você. Até a próxima e tchau!